No vídeo de hoje eu separei os 5 sedãs médios mais baratos de manter. Acredito que você se surpreenderá, pois alguns deles são mais fáceis de manter do que vários sedãs compactos. Aliás, o último modelo da lista é um dos sedãs médios mais luxuosos e baratos que você pode comprar em 2024. Vai te surpreender! Meu nome é Luciano e eu apresento o canal Carros.com. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir para quem não é inscrito se inscrever e deixar o like. Se puder, também compartilhe o vídeo. Dessa forma, você vai me ajudar a chegar mais rápido nos 100 mil inscritos. Então, bora para o vídeo. Neste vídeo, eu vou levar em consideração a cesta de peças de cada modelo, que inclui peças originais ou de melhor qualidade possível no menor preço que dá para encontrar atualmente na internet. Essa cesta de peças inclui itens como par de amortecedores dianteiros e traseiros, discos e pastilhas do freio dianteiro, filtro de óleo, filtro de ar, filtro de combustível, filtro do ar-condicionado e as velas. Todos esses itens são necessários para fazer uma manutenção preventiva. O Honda Civic de 10ª geração é possivelmente o sedã médio mais cobiçado desta última geração. Assim como o G8, destaca-se pelo design bonito e bem elaborado. Entre os concorrentes japoneses, continua sendo a melhor opção. Essa geração do Civic possui 3 principais versões: a de entrada, a Sport, que podia ter o câmbio manual, sendo bem rara de encontrar, ou o típico câmbio CVT. Acima dessa versão tem a EX, seguida pela EXL e a Touring, todas com câmbio CVT, mas a Touring se destaca por ter um motor 1.5 turbo. No vídeo de hoje eu vou comentar sobre as versões com motor 2.0 aspirado. E considerando isso, essas versões com motor 2.0, a EXL com certeza é a que mais se destaca, chega bem próximo da Touring e normalmente tem o mesmo preço das versões anteriores, sendo assim um melhor custo-benefício no mercado de usados. E mesmo sendo uma versão intermediária, quase topo de linha, já é um carro repleto de equipamentos. Nessa geração aqui acaba se destacando, já que vem equipado com itens como os retrovisores rebatíveis eletricamente, o ar-condicionado digital e automático de 2 zonas, GPS, entre outros itens. Lamentavelmente, o teto solar é exclusivo da versão Touring. Quanto ao espaço interno, é um ponto bem forte. O Civic possui um entre-eixos de 2,70 metros e uma largura de 1,79 metros, proporcionando conforto para até 5 ocupantes adultos. O porta-malas tem capacidade para 525 litros, destacando-se em relação às gerações anteriores. O motor do Civic é um 2.0 já conhecido desde a antiga geração. Ele é flex e gera 155 cavalos com álcool e 150 cavalos com gasolina a 6.300 RPM. Ele tem 19,5 kg de torque com álcool e 19,3 kg de torque com gasolina a 4.800 RPM. O câmbio dele é um CVT que simula 7 marchas, isso levando em consideração essa versão EXL, já que na versão Sport existem raras unidades com um câmbio manual. Ele faz de 0 a 100 em 10,9 segundos e atinge uma velocidade máxima de 195 km por hora. Além dele ter um desempenho ok, não é nada acima da média, mas é bom, o consumo dele acaba se destacando, é um carro bastante eficiente. Dentro da cidade, fazendo 7,2 km por litro com álcool e 10,5 km por litro com gasolina. Já na rodovia, essa média passa para 8,9 km por litro com álcool e 13 km por litro com gasolina. O Honda Civic EXL do ano de 2017 você vai encontrar a partir dos R$ 95 mil aos R$ 110 mil. Ele se destaca como o sedã médio mais acessível de manter, com uma cesta de peças custando R$ 2.294, nada mal para um sedã médio. Outro sedã que também é um dos mais consolidados no mercado brasileiro é o Toyota Corolla e se posiciona na lista como o segundo sedã médio mais barato de manter. Este é o carro ideal para quem busca confiabilidade e principalmente uma boa revenda.
O Corolla é uma opção interessante para aqueles que desejam um carro de qualidade, mas sem muito luxos ou equipamentos extravagantes. E ele é aquele carro que oferece muito mais conforto e confiabilidade do que tecnologias e equipamentos. Isso ele realmente acaba devendo em relação à maioria dos concorrentes. Esse Corolla, conhecido como G11, chegou aqui no Brasil em 2015 com 3 versões, sendo a GLI, XEI e Altis. Essas últimas 2 versões disponíveis apenas com motor 2.0 e câmbio CVT. E normalmente as versões mais comuns que você vai encontrar anunciadas no mercado de usados é a XEI e Altis, foram as versões mais vendidas 0 km. E a versão Altis aqui no Corolla acaba tendo um melhor custo-benefício sim, e é a versão que eu recomendo, já que a versão topo de linha tem alguns equipamentos a mais, custa praticamente que um Corolla XEI ou pouca coisa a mais, e é um carro bem mais completo, tem a chave presencial, os retrovisores rebatíveis eletricamente, faróis de LED, GPS, airbags frontais, laterais de cortina, entre outros itens. O que ele peca mesmo, e que foi uma grande crítica na época, é o controle de estabilidade e tração, item que não é disponível em nenhuma versão. Em relação ao espaço interno, temos praticamente as mesmas dimensões do Civic, sendo 2,70 metros de entre-eixos e 1,77 metros de largura. O porta-malas tem 470 litros, menor que do concorrente, porém ainda assim bem suficiente. Na versão XEI e Altis ele utiliza um motor 2.0 que eu vou comentar hoje, porém com motor 1.8 disponível na versão GLI, o custo de manutenção é praticamente o mesmo. O motor que ele utiliza é um 2.0 VVTi Flex que entrega 150 cavalos com álcool e 143 cavalos com gasolina a 5.600 RPM. Ele tem 20,3 kg de torque com álcool e 19,4 kg de torque com gasolina a 4.800 RPM. Ele tem um câmbio CVT que simula 7 marchas. Em termos de desempenho, o Corolla não é o carro mais potente da categoria, mas para um uso normal, no dia a dia, ele não fica para trás em relação aos concorrentes. Vai de 0 a 100 em 9,6 segundos e atinge uma velocidade máxima de 199 km por hora. Quanto ao consumo, ele mantém números razoáveis. Dentro da cidade, uma média de 7,2 km por litro com álcool e 10,6 km por litro com gasolina. Já na rodovia, ele melhora, atingindo 8,8 km por litro com álcool e até 13 km por litro com gasolina. Um Toyota Corolla do ano de 2015, nas versões XEI ou Altis, pode esperar um preço médio entre 80 e 90 mil reais. É um carro que valorizou bastante e o preço ainda não caiu. E a cesta de peças do Corolla custa em média R$ 2.788, sendo assim ficando em segundo lugar entre os 5 sedãs médios mais baratos de manter. O Kia Cerato de segunda geração teve uma valorização significativa, assim como diversos outros carros, mas ainda assim é uma opção vantajosa no mercado de usados. Apesar de seu tamanho de sedã médio, na realidade ele é um sedã compacto premium, mas aqui no Brasil a gente considera ele um sedã médio, especialmente quando comparado com as versões de entrada de sedãs médios realmente, o que torna a comparação um pouco mais justa. Comparando ele com o Corolla GLI 2015, o Cerato oferece alguns equipamentos a mais e custa até R$ 20 mil a menos, o que torna até uma opção mais atrativa e com melhor custo-benefício comparando com uma versão de entrada de outro sedã médio. A única área em que o Cerato fica aquém é na motorização, idêntica à do HB20. Ele utiliza o mesmo motor 1.6 Gama, que na maioria das situações, principalmente dentro da cidade, não deixa a desejar, mas ele poderia ter sido lançado com a opção do motor 2.0 que em outros mercados também foi lançado. Dessa forma acabaria se destacando bem mais. O Cerato possui apenas uma versão, a EX, totalmente equipada e sem nenhum opcional. Ele tinha a opção do câmbio manual ou automático, mas a versão com câmbio manual é muito difícil de você encontrar anunciada. Então leve em consideração que esse carro aqui só tem o câmbio automático. E falando mais sobre a sua mecânica, ele utiliza o motor 1.6 Gama, exatamente o mesmo da HB20 e nessa geração aqui passa a ser flex,
fazendo com que ele gere 128 cavalos com álcool e 122 cavalos com gasolina a 6.000 RPM. Ele gera 16,5 kg de torque com álcool e 16 kg de torque com gasolina a 5.000 RPM. O câmbio dele é um automático convencional de 6 marchas. Ele faz de 0 a 100 em 13 segundos e atinge uma velocidade máxima de 180 km por hora. Embora o seu consumo não seja ruim, a eficiência poderia ser um pouco melhor em comparação com a geração anterior. Nas médias de consumo dentro da cidade, ele faz 6,6 km por litro com álcool e 9,5 km por litro com gasolina. Já na rodovia, essa média passa para 9,1 km por litro com álcool e 12,4 km por litro com gasolina. O Cerato destaca-se como uma opção bem racional no mercado de usados. É um carro bastante espaçoso, completo e muito confiável. Além disso, o custo de manutenção não é nada exorbitante, ficando em terceiro lugar nessa lista. A cesta de peças dele custa em média R$ 3.018. E o preço dele no mercado de usados, o modelo 2014, custa em média R$ 60 mil. O Chevrolet Cruze de segunda geração é sem dúvida um dos sedãs médios usados com melhor custo-benefício. É bem equipado, bonito, tecnológico, econômico e possui um baixo custo de manutenção. Custa bem menos que os principais concorrentes, porém entrega muito mais em todos os quesitos. Além do custo de manutenção, que fica entre os 5 mais baratos de manter da categoria, ele se destaca também pelo seguro, que é muito baixo. Como ele possui o OnStar de fábrica instalado, muitas vezes contribui para reduções adicionais nas apólices. Considerando os modelos iniciais desta geração, o Cruze G2 oferece apenas duas versões, a LT e LTZ. Surpreendentemente, mesmo a versão de entrada LT é mais completa do que muitos lançamentos atuais e já tem itens bem legais como os airbags frontais e laterais, o controle de estabilidade de tração, assistente de partidas em rampas, câmera de ré, sensores de estacionamento traseiro, bancos em couro, sistema de som multimídia, entre outros equipamentos. A antiga geração já era bastante equipada, essa geração aqui só melhorou e trouxe alguns itens mais tecnológicos. O seu espaço interno é semelhante aos modelos anteriores, com 2,70 metros de entre-eixos e 1,80 metros de largura. O porta-malas, por sua vez, tem 440 litros. Fica abaixo dos concorrentes, mas ainda assim é uma boa capacidade. O Cruze é impulsionado por um motor 1.4 Turbo Ecotex Flex com injeção direta, o que proporciona bastante eficiência no consumo e também no desempenho. Esse motor gera 153 cavalos com álcool e 150 cavalos com gasolina a 5.200 RPM. Ele tem 24,5 kg de torque com álcool e 24 kg de torque com gasolina a 2.000 RPM. Equipado com um câmbio automático GF6 de 6 marchas, ele faz de 0 a 100 em 9 segundos e atinge uma velocidade máxima de 214 km por hora. E o consumo dele também é outro destaque, ele faz uma média dentro da cidade de 7,6 km por litro com álcool e 11,2 km por litro com gasolina. Já na rodovia, essa média passa para 9,6 km por litro com álcool e até 14 km por litro com gasolina. Com preços atraentes variando entre 70 e 85 mil reais para um modelo 2017, o Cruze acaba se tornando até uma das melhores opções de sedãs até dentro da Chevrolet. Já que o último modelo do Onix acaba não se destacando em confiabilidade, eu acredito que muitas pessoas até possam escolher o Cruze em relação ao Onix, já que praticamente tem o mesmo preço e o Cruze é um carro superior. A cesta de peças do Cruze tem um custo médio de R$ 3.255, posicionando como o quarto sedã médio mais barato de manter dessa lista. O Ford Focus de terceira geração, para a época, com certeza foi um dos sedãs médios mais luxuosos, bem equipados e tecnológicos. Até hoje é um carro que chama atenção por todos os seus equipamentos, e o preço dele é bastante atrativo no mercado de usados. No vídeo de hoje eu vou comentar sobre o último modelo que foi lançado, que veio a partir de 2016 e já tem um facelift, ele é chamado de MK3,5. E eu comento sobre este último modelo
porque ele teve algumas melhorias no câmbio Power Shift. Lembrando que neste vídeo eu não estou recomendando ou deixando de recomendar esse carro por causa do câmbio Power Shift, mas é um fato que o custo de manutenção dele fica entre os mais baratos da categoria, isso levando em consideração quando você não tem um grande problema no câmbio. Semana passada eu fiz um vídeo completo falando sobre esse Focus, o link vai estar na descrição. O Focus nessa geração possui 4 versões, sendo a versão SE, SE Plus, Titânio e Titânio Plus. Normalmente, as versões que você vai encontrar com maior facilidade, pelo menos no caso do sedã, é Titânio e Titânio Plus. E a Titânio Plus acaba sendo uma opção mais interessante, é a versão mais tecnológica dele, custa até mais barato que os modelos 1.6 com o câmbio manual em relação ao hatch. E eu acredito que se você escolher esse carro, com certeza você vai ir direto na versão de topo. É uma versão muito legal, já que tem todos os itens de série, como os bancos em couro, com ajuste elétrico para o motorista, teto solar, piloto automático, faróis Bichanon direcionáveis, sistema de som premium da Sony, Sync 3 com GPS, Apple CarPlay e Android Auto, Park Assist, frenagem automática de emergência, ligação automática para assistência em caso de emergência, chave presencial compartida por botão, ar-condicionado digital e automático de 2 zonas, entre muitos outros itens. Com certeza, junto com o Cruze, eles são os carros mais equipados e tecnológicos dessa lista. Porém, em relação ao espaço interno, ele realmente acaba devendo, tendo 2,64 metros de entre-eixos e a largura dele é de 1,82 metros, principalmente para os ocupantes de trás, e o porta-malas tem apenas 421 litros. Para quem procura mais espaço interno, a melhor opção é olhar os concorrentes, já que por aqui, em relação a isso, ele vai dever bastante. Mecanicamente, o motor 2.0 Duratec Direct Flex com injeção direta é muito confiável. Gera 178 cavalos com álcool e 175 cavalos com gasolina a 6.500 RPM. E ele tem 22,5 kg de torque com álcool e 21,5 kg de torque com gasolina a 4.500 RPM. O câmbio dele é um automatizado de dupla embreagem que não é banhado a óleo, o Power Shift. Ele faz de 0 a 100 em 9,1 segundos e atinge uma velocidade máxima de 206 km por hora. Em relação ao consumo, destaca-se como um carro bastante eficiente, principalmente se você levar em consideração que é um sedã relativamente pesado e com motor 2.0 aspirado. Ele faz dentro da cidade 6,5 km por litro com álcool e 9,9 km por litro com gasolina. Já na rodovia, essa média passa para 8,6 km por litro com álcool e 13 km por litro com gasolina. Um Ford Focus Titânio Plus do ano de 2016 possui um preço médio entre 60 e 65 mil reais, posicionando-se também como o quinto carro mais barato de manter dentro da categoria dele, com uma cesta de peças que custa R$ 3.384. Bom, esse foi o vídeo de hoje, deixe nos comentários quais dessas opções vocês levariam para casa. Forte abraço, valeu e fui!